Diretoria, vamos ver como o futebol é pequeno em sua essência, principalmente quando os clubes não têm donos e nenhum pingo de senso coletivo, né? O Atlético Mineiro organizou aí um grupo e foi lá pedir na Conmebol e dizer uma coisa clara e justa. A Copa Conmebol, disputada anos atrás, e que o Atlético ganhou, ela é exatamente a Copa Sul-Americana. Então eu gostaria que esse torneio fosse dado o mesmo valor que a gente fosse considerado, já que o torneio mudou de nome, mas é o mesmo torneio, né? São os não classificados para a Libertadores, os times abaixo que jogam um torneio, é a mesma coisa. E eu gostaria que esse título fosse dado igualmente. Como já aconteceu no Brasil, e na minha fórmula de forma equivocada, deram os títulos da Taça Brasil e do Robertão igualmente ao título brasileiro, que é uma grande bobagem, provavelmente política, para agradar alguém. O Robertão pode ser e deve ser somado aos títulos de Campeonato Brasileiro. A Taça Brasil deve ser somada aos títulos de Copa do Brasil, porque você tem que encontrar nesses torneios uma identidade semelhante para que você possa não separá-los. Para você não separar esses torneios, você tem que entender que ele é a mesma coisa. Né? Como você separar a Copa João Avelange ou a Copa União do Brasileirão. Não precisa. Por quê? Porque é o mesmo torneio. Com um formato aqui diferente aqui, mas é o mesmo torneio, são os mesmos conceitos. Quando você tem a Copa Sul-Americana e a Conmebol, você está falando do mesmo torneio. Um torneio de quem não foi tão bem no ano anterior. É isso. É uma premiação da mediocridade, eu diria. É premiação. Só que quando a Conmebol fez isso lá em 1990 e pouco, aí vai um porém do caralho. Tá? Eu vou até colocar aqui, ó. Copa Conmebol, 1994, por exemplo. Tá? Quando a Conmebol fez esse torneio, ela mandava pro torneio, para Libertadores, iam 2 times por país. Então quem ia para a Copa Conmebol era terceiro, quarto, quinto. Não é que nem hoje que vai o 11º, 12º, 13º. A Copa Sul-Americana é muito pior que a Copa Conmebol. Com um porém. A Copa Sul-Americana, pagando bem e dando vaga a Libertadores, fez com que os times jogassem a Copa Sul-Americana. Alguns. E a Copa Conmebol não era jogada por ninguém. A Copa Conmebol era um campeonato que ninguém se importava em ganhar, porque é um subcampeonato, sempre foi. E aconteceu várias vezes ao longo da história da Copa Conmebol acabar tendo decisões e títulos, assim como a Copa Sul-Americana, né? Por ser um torneio, realmente um torneio inferior, um torneio ruim, e aqui não precisamos fazer firulinha para ficar, né? Embora os campeões sejam Atlético, Santos, São Paulo, Tadieres, Rosário Central, não tem aqui Botafogo, não tem nenhuma grande aberração aqui, mas era um torneio que os times que jogavam tinham maior nome, porque não iam o 15º lugar, e o 5º, 6º, 4º, entendeu? Então, evidentemente que era um torneio com muito mais time grande do que a porcaria da Copa Sul-Americana. Só que quando você pega a Sul-Americana e bota dinheiro e bota a vaga na Libertadores, que é algo que eles tinham que ter feito na Conmebol desde o começo, você imediatamente faz com que mais times joguem seriamente a Copa Sul-Americana. Só que times medíocres, times que estão jogando lá atrás, estão lá atrás do campeonato. Ou eventualmente alguém que esteja até bem, mas tenha sido eliminado da Libertadores. Então, a Copa Sul-Americana, ela é sucateada pelo índice dos adversários. A Copa Conmebol, ela era sucateada pela sua importância. Os 2 torneios são uma grande porcaria. Ok? Vamos parar de firula. Eu sei que o atleticano, o botafoguense, ele quer ouvir o seguinte. Até porque o meu São Paulo também tem uma Copa Conmebol. Mas fala assim, pô, aqui não, mas pô, assim, eu ganhei, eu quero ser bicampeão da Sul-Americana. Beleza, o Galo merece ser bicampeão da Sul-Americana, é o mesmo torneio. Tem mesmo que mudar o nome, eu sou totalmente a favor. E esse é o primeiro ponto. É dizer que sim, a Sul-Americana é a Copa Conmebol. Tá? Número 2. A Copa Conmebol era mais difícil do que a Sul-Americana pelo nível dos adversários. Número 3. Naquela época se jogava com muito menos interesse do que se joga hoje a Sul-Americana. E, portanto, mesmo com os melhores adversários, o São Paulo foi campeão em cima do Peñarol, eliminando o Corinthians, enquanto o Peñarol eliminava a Universidade do Chile em 1994 com o time de juniores. Olha o nível do torneio. Claro que Corinthians, Peñarol, Universidade do Chile, Boca, jogando a Conmebol com o time principal, o time de juniores do São Paulo não seria campeão. Então, aqui está caracterizado. Né? Claro, quando o Atlético Mineiro foi campeão da Copa Conmebol, ninguém mal assistiu esse jogo. Por quê? Porque era um subtorneio, sim. Claro que está para a memória afetiva do botafoguense, né, do torcedor do São Paulo daquela época, do torcedor do Atlético, que seja, mas não era. Era um torneio de merda. Tanto que foi extinto.
volta depois, muitos anos depois, com essa mania da América do Sul querer copiar tudo que é da Europa, aí tem a Liga Europa, e o caralho, eles querem fazer igual, e volta, você ainda faz uma final única, patética, lá na puta que eu parei pra ter um time do Equador, um time uma coisa ridícula, mas volta-se com uma intenção de injetar dinheiro, e na hora que você injeta dinheiro, você diminui muito a qualidade dos times, porque hoje estão dando 5, 6 vagas na Libertadores. Então, o time que vai lá pra Copa Sul-Americana no Brasil, por exemplo, é o 10º, o 9º, o 13º, 12º, é uma merda. Imagina o 7º colocado do Equador. Meu Deus do céu, entendeu? É isso, a Copa Sul-Americana é isso. Times mais fracos, um campeonato mais fraco, só que com um interesse maior. Para resumir, é isso. É justo? É justo. Esse é o mesmo torneio, o Atlético, São Paulo, o Botafogo e o Santos têm que levar esse título para o seu currículo como um campeonato igualzinho à Copa Sul-Americana, tal qual o Vasco é bicampeão da América. Porque o Vasco ganhou uma Libertadores com outro nome um ano antes. Então o Vasco é bicampeão da América. Né, como a Copa União, o Campeonato Brasileiro, a Copa João Avelange e tal. Eu só acho que o grande equívoco está no Robertão e na Taça Brasil se tornarem o mesmo torneio. Esse é um equívoco gigantesco. A Taça Brasil é a Copa do Brasil, o Robertão é o Campeonato Brasileiro, e isso qualquer pessoa de bom senso teria feito, mas provavelmente por alguma articulação política ali, para agradar alguém, fizeram, juntaram tudo no mesmo balaio e foda-se. E daqui 5 anos, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, vai aparecer alguém e falar assim, não, mas antes disso, o torneio Rio-São Paulo era considerado o grande torneio do Brasil, e aí eles vão unificar com o título brasileiro. E aí o cara de Minas e Porto Alegre vai falar, porra, mas aí eu vou botar o Campeonato Gaúcho para ser o Campeonato Brasileiro? E vai virar essa merda. Porque tem momentos de cada campeonato e momentos de importâncias dado a ele. Ele não é exatamente a mesma coisa. Só que nesse caso aqui, o critério é o mesmo, o modelo é o mesmo, o conceito é o mesmo. Então, assim, a Copa Sul-Americana é a Copa Conmebol de antigamente. Que, aliás, eu já disse isso aqui em vários vídeos, não exaltando a Copa Sul-Americana, mas exatamente para querer dizer a porcaria que ela é. Falar é aquele torneio lá que ninguém queria jogar. Né? Porque é verdade, ninguém queria jogar a porra da Copa Conmebol, não é para defender uma coisa, nós temos que omitir a verdade. Então, sim, esses times têm que ser reconhecidos como campeões. A parte que me deixa mais assustado para encerrar o vídeo é o seguinte, foi a votação. Os 16 clubes que estiveram nas oitavas de final da Libertadores foram votar se era justo ou não que a Copa Sul-Americana fosse reconhecida, a Copa Conmebol fosse reconhecida como uma Copa Sul-Americana. E votaram ali, um se absteve, ou 2 se absteve, todos os outros concordaram que realmente era isso, embora os times brasileiros tenham ganhado a maior parte das Copas Conmebol. E quem é que foi contra? Os brasileiros. Um título internacional que vai ser dado para mais clubes brasileiros, merecidamente, que fortalece o nosso futebol. Os clubes brasileiros, por birrinha, rivalidade, pensamento de bosta, Flamengo, Palmeiras, né? Foram lá olhar e falaram, quem ganhou essa porra aí? Ah, ganhou o São Paulo, rival do Palmeiras, ganhou o Botafogo, rival do Flamengo, ganhou o Atlético Mineiro. Fazer o seguinte, então não, a gente vota não. Quem votou contra, meus senhores? Um aumento de conquistas de time brasileiro na América do Sul foram os clubes brasileiros. E você continua achando que eles vão se juntar e fazer uma liga sem ser vendidos.